Bom dia, irmãos. Graça e paz. Depois de zombarem do meu dom musical, ainda o Éder fala, pastor Fernando vem correndo para cá. Fernando e correndo na mesma frase não cabe. Vamos abrir a Bíblia no Salmo de número 121, um salmo bastante conhecido, e vamos pensar juntos nessa porção da palavra de Deus. Deus, Ele é a nossa proteção, e nós precisamos aprender a descansar nessa proteção de Deus. E nessa manhã eu gostaria de conversar os momentos com os irmãos sobre esse salmo, que nos ensina muitas coisas. Diz assim o salmista, no Salmo 121, a partir do versículo 1: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia, o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Nós vivemos hoje uma situação, eu vou falar do nosso país, porque é onde nós vivemos e é onde nós podemos opinar. Nós vivemos uma situação de gente desesperançada, uma situação onde nós acordamos e olhamos para a vida, algumas vezes caímos na bobagem de iniciarmos o dia ouvindo notícias, e aí o dia já estraga, porque só tem notícia ruim, é só gente roubando gente, é um monte de gente desempregada, e o país está numa situação onde você conversa com as pessoas e a pessoa fala, só tem bandido, só tem ladrão, só tem gente pilantra. E quando se trata da política, nós não podemos dizer que não é verdade. Mas a gente começa a achar que todo mundo é assim, que todo mundo é igual. E isso traz ao coração da gente uma desesperança. Isso traz no coração da gente uma tristeza, e às vezes a gente se percebe triste, né? Sem emoção para a vida, e a gente não consegue definir por que você está assim, e às vezes é porque as notícias e as conversas só têm puxado para baixo. E nessa caminhada da vida, a gente vai se acostumando com as coisas, e se acostuma com tudo. E a pior coisa que tem é quando a gente também se acostuma com Deus, e se acostuma com os encontros de domingo, de quarta, de quinta, seja lá do dia que for. A gente vai se acostumando com isso, isso se torna para a gente uma rotina. E o salmista, ele para um minuto para nos fazer lembrar de algumas coisas. E este é um salmo, que é um salmo de proteção. Quando o povo de Israel caminhava das suas terras para o templo de Jerusalém, eles iam em caravanas, e eles iam falando salmos. E esse salmo do 120 ao 124 eram chamados salmos de proteção, aonde eles, no caminho, eles iam se lembrando quem era Deus na vida deles. Salmista, olhando para os montes, durante a caminhada, ele olhava e falava assim, eu elevo meus olhos para o monte, de onde vem meu socorro? E ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
E começam a repetir esse salmo, que os estudiosos chamam de antífona, né? Que é o que a gente chamava nos hinos da harpa corinho, que é repetir. Canta uma estrofe e repete a outra. Canta uma estrofe e repete a outra. Então, esse salmo, ele tem isso. Ele tem essa dinâmica. E é um salmo que nos faz lembrar que no chão da vida, na caminhada diária, no dia a dia, na família, no trabalho, nos afazeres da vida, nós precisamos nos lembrar que o nosso socorro vem do Senhor. Que o Senhor está conosco. Que o Senhor está ao nosso lado. Que o Senhor está à nossa destra. E, infelizmente, a vida hoje relativiza tudo. Tudo é muito relativo. Então, é aquela ideia de que um pingo para a gente é um pingo, mas para uma formiga é um tsunami. Então, depende. Então, tudo que você fala depende. Depende. E esse depende, esse relativismo entrou também na palavra de Deus, e as pessoas abrem a palavra de Deus hoje e interpretam cada um à sua maneira, cada um do seu jeito, e vamos tocando a vida, porque eu acho isso, eu acho aquilo outro, e vai se formando aí as axiologias da vida, e aí a gente vê, olha para o que está acontecendo no meio religioso, e a gente fica perdido. Eu não sei os irmãos, mas ora eu dou risada, ora eu choro, de ver o que está acontecendo no mercado religioso. Está feio o negócio. Essa semana eu vi um vídeo de um pastor dando uma bronca no povo, porque o povo deixou de contribuir e estava diminuindo a renda dele. Deu uma bronca muito séria, e falou para a pessoa no final do vídeo, vergonhosamente, se você vai se suicidar, não hoje, deixa para amanhã. Hoje você pega o seu dinheiro e traga para fazer o sacrifício, e amanhã você faça o que você quiser. E é esse mercado religioso que a gente está vivendo. E aí, quando acontecem os problemas na vida da gente, a gente tenta com as nossas forças, as forças do nosso braço, tenta resolver. Porque a impressão que nós temos é que Deus não está mais sendo Deus de antigamente. Não é mais igual. Antigamente, sim, antigamente era bom. Mas a palavra de Deus nos lembra que o Senhor é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. A palavra de Deus nos lembra que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem descendo do Pai das luzes, aonde não há mudança e nem sombra de variação. É importante que a gente saiba isso, porque nós temos que nos lembrar, todo dia, toda hora, todo momento, que nós não caminhamos sozinhos, à nossa destra está o nosso Deus, que é a nossa sombra de dia, que nos guarda do mal que o sol possa nos fazer, e do mal que a lua também possa nos fazer. É Ele quem nos guarda, Ele não dorme. O texto, numa outra versão, diz, não dormita, o guarda de Israel. O Deus que te guarda, Ele não dorme. Ele está te guardando o tempo todo. E é muito importante a gente saber disso. É muito importante que isso aconteça na nossa vida. Porque senão a gente se perde nesse mundo afora, com essas ideias, com esse monte de vozes, com esses barulhos, com essas confusões religiosas que existem. Nós precisamos saber que Deus é o mesmo. E eu quero olhar para esse texto e eu quero tirar algumas lições para a vida da gente. Algumas lições que eu reputo como lições importantes para a nossa vida. E a primeira delas é que em cada um de nós há um clamor: de onde vem o meu socorro? A nossa alma, quando ela se inquieta com alguma coisa, e isso não é muito raro de acontecer, basta tão somente que você chegue no seu trabalho amanhã e um amigo de trabalho vira para você e fala assim, está mandando a gente embora aí. Pronto.
a alma já entra em confusão, a nossa mente entra em confusão. Você vai no médico, o médico vira para você e fala assim, ó, vamos fazer uma biópsia. Nossa! Até sair o resultado, a alma entra numa luta, numa coisa, e aquela coisa que inquieta. E a gente fica crente pra caramba, né? Crente para buscar né? Começa a orar, começa a jejuar e tal, e vem para os cultos, todos os cultos a gente está presente, até que sai o resultado e a alma se aquieta. Você precisa ir para algum lugar e é tarde, né? Principalmente quando tem que passar perto do muro do cemitério. A gente fica crente, né? Pode ter 10 metros, mas aquele momento demora uma eternidade, é só oração que come, né? Ai, Jesus, Deus o livre, se chegar alguém e falar assim, que oração. Nós somos assim, nós somos pessoas assustadas. Nós temos medos. Eu me lembro que eu morava num sobrado e eu ouvi um barulho na parte de baixo, né? Aí, como todo valente, desço eu. Para não acender a luz, porque senão pode, né? O cara está lá, pode apontar a arma e tal, então vou no escuro. E aí você vai. Se nesse meio do caminho cair um copo de plástico no chão, o coração vem na boca. Porque nós somos assustados, nós temos medos, nós somos pessoas que nos afligimos muito. Quando nós nos sentimos carentes, a carência é um problema na vida da gente. Quando a gente está carente, diz que um camarada carente, se chega num restaurante e fala, pois não, o senhor gostaria de coração? Agora, meu amor. Você gostaria de pedir o quê? Pode ser um beijinho? Gente carente. Dizem que gente carente não faz amigos, faz reféns. Porque nós somos carentes. Nós queremos companhia, nós queremos falar, nós queremos gente do nosso lado. E essa carência nos faz um mal tremendo. A pior coisa, a pior companheira que nós podemos ter na vida é a solidão. Ser só. Mas não estou falando porque não tem gente em volta. A pior solidão que tem é quando você se sente só, cheio de gente à sua volta. Às vezes a pessoa é casada, tem filhos e se sente só. E isso nos assusta, isso nos preocupa. A solidão é uma coisa terrível. Quando as tentações da vida balançam a nossa firmeza na fé, você fica balançado diante de uma tentação. Vou, não vou, mas se eu for, depois eu peço perdão, eu volto, vou, faço, não faço, e fica aquela coisa na nossa vida, porque a gente é só gente, e isso tudo faz parte da vida da gente, como fazia parte da vida do salmista. O salmista não está se colocando como herói, o salmista está se colocando como um ser humano, que está fazendo uma caminhada em lugares perigosos, e está com medo, e está clamando e perguntando, da onde vem o meu socorro? Pessoas que com comentários conseguem destruir a vida dos outros. Não tem dificuldade em falar mal do outro. E machuca, e destrói, e acaba com relacionamentos. Aí depois vira para a pessoa e fala, desculpa, só que o mal que você provocou, você não vai consertar. E isso tudo faz parte da vida da gente. E a pergunta no coração do salmista é, de onde vai vir o meu socorro? E a pergunta que nós fazemos também é essa. De onde
virá o meu socorro. E a resposta que o salmista mesmo dá para o coração dele, para a vida dele é essa: o meu socorro vem do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa. Eu não conheço a vida particular de cada um dos irmãos. Eu não conheço detalhes de cada um dos irmãos, mas eu quero dizer uma coisa: eu não sei a situação que você está, eu não sei pelo que você está passando, eu não sei o tamanho do seu problema, eu não sei o tamanho da sua angústia, eu não sei o tamanho da sua tristeza, mas eu quero dizer para você que o seu socorro vem do Senhor. O salmista não está dizendo talvez venha, ele está dizendo vem, ele vem. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, eu não sei que momento, mas eu quero afirmar para você, e confie no que eu estou te falando, o seu socorro vem do Senhor. Porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. E Ele diz que o socorro vem. E nós só estamos aqui esta manhã, porque a cada dia da nossa vida o socorro veio, chegou e nos sustentou até aqui. Jamais, na sua vida, se esqueça disso. Você não vive ao acaso. Nós não somos obra do momento de explosão cósmica. Nós não somos uma evolução de uma ameba. Nós não somos seres que surgiram da água e outros da terra, quando caiu do céu uma estrela. Nós somos seres que foram criados com muito carinho à imagem e semelhança de Deus, e que soprou na nossa narina o seu Espírito e disse para a gente: haja vida. Você é um ser projetado, programado para a glória de Deus, e não abra mão disso, porque Deus tem cuidado de você, desde que o primeiro ser humano na terra respirou o sopro da vida de Deus. Nós somos pessoas que nós vivemos, existimos e nos movemos em Deus. E Paulo diz isso. Quando você encontra com algumas pessoas aí que falam assim: crente é tudo trouxa, que é uma coisa muito difícil. É muito difícil hoje em dia você estudar isso. Que eu, crente? Presta atenção. Eu? Aquela pessoa, ela se move em Deus. Todo ser que respira se move em Deus. Toda a terra está cheia da glória de Deus. E quem socorre a todo ser humano na face da terra é Deus. Porque só Deus pode fazer isso. Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Só para isso ele veio. Ele não salva ninguém, ele não liberta ninguém, ele não cuida de ninguém, ele não socorre ninguém. Quem socorre o ser humano na face da terra é Deus. Apesar do ser humano muitas vezes viver uma guerra contra Deus, o amor de Deus é maior do que a pequenez da mente daquela pessoa. O amor de Deus pela humanidade faz com que a resposta de Davi sirva para todo ser humano. O meu socorro vem do Senhor. Ainda que ele não saiba, o socorro dele vem do Senhor. E o salmista, ele diz assim: Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. E isso nos ensina que Deus sempre tem o desejo no seu coração de que os nossos caminhos sejam caminhos de bem.
Tem um texto nos Salmos que diz assim: o Senhor aplana o caminho do homem bom. O desejo de Deus para a humanidade é que nós sejamos felizes. Tem muitas definições para felicidade, muitas. Eu acredito que seja o tema que mais vem de livro, né? Porque todo mundo quer aprender a ser feliz. E a pergunta é, o que é ser feliz? Para Jesus, felizes são os que choram. Bem-aventurado. Olha lá no sermão do bem-aventurança, ser feliz para Jesus, porque a palavra bem-aventurado ali é felizes. Então, ser feliz para Jesus é aquilo ali. Agora, para a gente, não. Asaf, quando ele olhou o ímpio prosperando, ele falou, aquele camarada é feliz, dá uma olhada. O cara anda com uma carroça nova, um cavalo bom. Olha lá. Olha, até os inimigos dele aplaudem a ele quando passa. Esse cara é feliz. Mas o próprio Asaf diz assim, até que eu entrei na presença de Deus. E quando nós estamos diante da presença de Deus, nós descobrimos que felicidade não tem nada a ver com o que a gente pensa. Jó foi um camarada que deixou e deixa a gente meio que de boca aberta, sem saber direito o que aconteceu, porque Deus deu testemunho dele, e de repente esse camarada foi para um lugar tão ruim, que chegou a coçar o próprio corpo com caco de telha. Na visão religiosa que nós temos hoje, ele não estava com nada. Ele era o que os amigos dele disseram, você é um pecador, você pecou. Você está mal com Deus. Confessa o teu pecado. Ou, então, a mulher dele tinha razão, ela falou, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas a visão que Jó tinha de si mesmo e de Deus era diferente. Ele diz assim, eu vou adiante, mas ele não está ali. Eu volto atrás e não o percebo. Procuro-o à esquerda, onde ele opera, mas não o vejo. Viro-me para a direita e não o encontro. Mas sabe o que ele termina dizendo? Mas ele sabe por onde eu ando. Irmãos, às vezes na vida da gente, a gente está exatamente assim. Se sentindo um nada. A impressão que nós temos é que o céu está de bronze, que cortaram as asas dos anjos, se anjo tem asa, que parou tudo, que Deus não está mais ouvindo a gente, e que nós somos largados numa situação horrível, ruim. E a gente começa a pensar, onde é que eu pequei? Porque a primeira pergunta quando alguém está mal faz é essa, onde é que eu pequei? Sei o que eu fiz de errado. E agora? E Jó estava nessa situação, mas o que ele falou foi, mas ele sabe por onde eu ando. Não importa a sua situação, meu irmão, não importa o que você está passando, Deus sabe aonde você está e o seu socorro virá. Porque Deus é bom. Deus é bom. E os seus caminhos são tratados e cuidados por Deus. O final da história vai ser o final da história que Jó proclama. Jó diz assim, Senhor, eu só conhecia de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Tudo o que ele passou, tudo o que ele viveu, tudo o que ele sofreu, no final da história ele diz, valeu a pena porque agora eu te conheço.
Muitas situações que nós podemos passar na vida é para que nós possamos conhecer melhor ao Senhor. Porque a matéria-prima para Deus nos ensinar é a vida da gente. A vida da gente é a obra-prima que Deus tem, a matéria-prima que Deus tem para modelar o nosso caráter, segundo o caráter de Cristo. E Ele vai fazer isso. Deus, Ele não quer que a gente tropece. Deus, Ele não quer que a gente sinta medo. Ele não quer que nós estejamos em momentos de perigos na nossa vida. O Salmo diz que as veredas do Senhor são veredas de justiça, os caminhos do Senhor são caminhos de justiça, que as águas são tranquilas, que os pastos são verdejantes. Samuel, num momento em que ele estava tratando a situação com Deus, ele disse: sabe, Deus, o seu caminho é perfeito e a sua palavra é fiel. A Bíblia nos ensina, nesse salmo, que Deus cuida da nossa mente, que Deus protege o nosso físico e que Ele cuida das nossas emoções. O salmista, na sua angústia, perguntou: de onde vem o meu socorro? E Deus aquietou o coração dele, ao lembrar a ele que o socorro vem dele. Deus diz: eu não dormito, eu te protejo, eu protejo você de dia e de noite, eu cuido de você, eu estou com você, eu tenho a tua proteção física, está aos meus cuidados. Deus é assim na vida da gente. Deus faz isso na vida da gente. Mas a principal coisa que esse salmo nos ensina é que Deus está conosco para todo o sempre. Ele diz que é na entrada e na saída, desde agora até o final. Os Salmos diz que a misericórdia de Deus é de eternidade a eternidade. O tempo todo, Deus é o nosso socorro bem presente. O tempo todo, Deus nos guarda. O tempo todo, Deus é conosco. Quando Davi orou a Deus, ele diz assim: guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me às sombras das tuas asas. Às sombras das tuas asas eu me refugiarei, até que passem as calamidades. Ele diz: os filhos dos homens se refugiam à sombra das tuas asas. No Salmo 91 ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esse salmo nos convida a confiarmos em Deus, ainda que, a termos a certeza absoluta de que Deus nos guarda, a termos a certeza absoluta de que Deus é conosco, a termos a certeza absoluta que não importa as circunstâncias, Deus é maior do que as circunstâncias. Ele nos convida a uma vida de confiança em Deus, de crer em Deus. E esse é um exercício diário. É um exercício diário, é um aprendizado diário. Confiar em Deus é o chamado da Bíblia para a gente. Mas como é difícil confiar no olho do furacão. Não sei se sou só eu que sou assim. Mas na hora que nós estamos no meio da aflição, nem orar a gente consegue. Muitas vezes, tenho certeza que muitos irmãos já passaram por isso. Nós não conseguimos falar.
nós entramos em oração, tudo que a gente consegue fazer é gemer, é chorar. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele que está conosco, Ele pega os nossos gemidos inexpressíveis e lança diante de Deus como palavras completamente compreensíveis a Deus, e Ele vem ao nosso socorro. Deus é presente na nossa vida. Deus conhece os seus passos, os seus caminhos, meu irmão. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a depender de Deus. E não coloque horário nem dia para Deus, porque o socorro vem na hora de Deus, do jeito de Deus, como Deus quer que seja. Mas confie, jamais duvide do amor de Deus pela tua vida, porque o socorro vem. Porque Deus te ama. O amor de Deus pela sua vida é maior do que qualquer coisa que você possa ter feito. A cruz de Jesus é maior que tudo. A cruz de Jesus é maior do que qualquer coisa. Talvez por isso Paulo tenha dito: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porque Deus cuida de nós, apesar de nós. Deus cuida de nós, apesar das nossas desconfianças. Deus é bom. A sombra do Altíssimo descansa a nossa alma. A sombra do Altíssimo traz paz ao nosso coração. A sombra do Altíssimo dá quietude às nossas preocupações. A sombra do Altíssimo dá-nos a certeza da presença de Deus na nossa vida. A sombra do Altíssimo declara para nós o amor, o cuidado e a graça de Deus sobre a nossa vida. A sombra do Altíssimo nos convida a todo momento a vivermos debaixo do descanso do Altíssimo. A sombra do Altíssimo é o convite para estarmos em Cristo, porque Jesus Cristo é a sombra do Altíssimo. Jesus Cristo é o nosso descanso. Jesus Cristo é o lugar onde nós ancoramos a nossa alma, desde agora e para sempre. Diante das muitas religiosidades, diante das muitas confusões de crenças, Jesus olhou para a multidão e disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados dessa religiosidade, que estão oprimidos pela religiosidade, que já não estão suportando mais essa religiosidade. Vinde a mim. Aprendam comigo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Descanse a sua alma em Jesus Cristo. Descanse as suas emoções em Jesus Cristo. E coloque a sua vida debaixo da proteção do Altíssimo, que Ele cuidará de você. Em Jesus, nós podemos confiar. Nele, nós podemos descansar. Ele é a nossa segurança, da entrada até a saída, desde agora até o final. Nessa confiança, o salmista disse, no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tenha essa confiança na sua vida, que em todo tempo, a toda hora, a todo instante da sua vida, Deus é por nós. Amém? Deus abençoe os irmãos.